Muito bem. Vamos começar então a nossa série. Vocês vão ver aí, nós vamos ter 5 momentos para falar sobre essas datas, esses momentos aí. Nós vamos começar com Moisés, ok? Muito bem. Olha que arte bonita, gente. O pessoal da mídia caprichou. Vocês percebem aí que o fundo, não sei se dá para ver, são as águas revoltas do Mar Vermelho. Olha aí, ó. Tá muito legal. Acho que na TV mostra até melhor, né? Muito bem, pessoal, eu quero começar, se o passador me ajudar, aí. Ok. Eu quero começar dizendo que Moisés é fruto do soberano plano de Deus. Gente, não foi à toa que a história de Moisés aconteceu do jeito que aconteceu. A gente vai precisar lembrar um pouquinho que Moisés nasce numa época de matança. Moisés nasce numa época onde os meninos estavam reservados a morrer. Por que isso? Porque existia um decreto de Faraó para que todos os meninos hebreus fossem assassinados. Ok? E por que existia esse decreto? Porque o povo hebreu, que tinha vindo lá com a família de José, 400 anos antes, tinha crescido demais. E a bênção de Deus sobre aquele povo, o povo prosperava muito, não só no que fazia, mas na quantidade mesmo. O povo era numeroso. E os egípcios começaram a perceber que eles tinham uma ameaça dentro de casa. Se esses caras aqui se rebelarem contra nós, eles podem tomar o nosso território. Então eles começaram a criar estratégias para enfraquecer o povo hebreu. E uma delas era o quê? Nós vamos matar os meninos, porque desta forma a população masculina vai envelhecendo, os novos não crescem, o exército deles, se eles quiserem se organizar, não terá força. Então Moisés nasce exatamente nesse decreto de Faraó. E aí nós vamos ver a história, muitos lembram da história do nascimento de Moisés, porque foi um verdadeiro milagre. Assim como os outros meninos, a mãe dele tentou escondê-lo, né? Até um tempo, durante uns 3 meses, chegou uma hora que não deu mais, e aí o decreto dizia o seguinte, olha o decreto. Primeiro, Faraó tentou que as parteiras matassem os filhos dos hebreus, mas elas não fizeram. Então ele ampliou o decreto e falou assim, agora todo egípcio está autorizado a matar, jogar os filhos dos hebreus no rio Nilo, ok? Lembrando que o rio Nilo não é o córrego Pirajussara, né, gente? O rio Nilo é o maior rio navegável do mundo, fluxo enorme, né, de água. 10 países são banhados pelo rio Nilo, então é um rio gigantesco. E aí, a chance, então, de sobrevivência nesse rio seria nula, né? Uma criança, um recém-nascido, sem saber nadar, como é que faz? Entendeu? Não tem como sobreviver. Então, era a morte na certa. A mãe de Moisés, então, ela até que cumpre o decreto, né? Coloca o filho dela no rio, mas coloca com um 0,0001% de chance de sobrevivência. Ela fez um cestinho, deu como é que chama? Isso, uma calafetada ali, né? Deixou ele impermeável, exatamente. E aí colocou lá no rio. Gente, a chance desse cesto sobreviver ali, qual seria? Mínima. Mínima. E outra, ela precisava contar que alguém achasse o cesto, ok? Porque o menino não ia ficar lá boiando no rio o resto da vida. Ele precisava de alimento, de proteção, de uma família. Então, ela precisava contar que alguém fosse encontrar esse cesto e fosse cuidar do menino. O problema é que se um egípcio pegasse, ele tinha um decreto do faraó para matar. Se um hebreu pegasse, ele não podia esconder também. Como é que ia ficar? A única chance que tinha foi o que aconteceu. A família do faraó encontrou esse cesto. Porque era a única que podia não cumprir o decreto.
a filha do faraó encontrou o cesto e ficou com compaixão do menino que chorava ali e começa então a querer criá-lo. A irmã de Moisés já estava ali acompanhando todo aquele cenário para ver aonde que o irmãozinho ia parar. Chega ali nas funcionárias ali da realeza e fala: olha, vocês não querem que alguém, uma mãe que acabou hebreia, pode amamentar essa criança tal? E aí a filha do faraó concorda e ela leva o menino, traz a mãe dela, apresenta tal, e ela leva o menino para cuidar. Enfim, tem todo esse roteiro aí que nem Hollywood iria descobrir um roteiro desse, gente. A chance, então, disso acontecer era mínima. Então a gente vê que Moisés, ele só sobrevive porque ele é fruto do soberano plano de Deus. Talvez todos os outros meninos que nasceram naquela época morreram. A Bíblia não relata, mas também não relata mais nenhum que sobreviveu. Percebe? Então a chance era altíssima. Muito bem. Nós também somos frutos do plano soberano de Deus, gente. Não foi só Moisés. Ninguém nasceu aqui por acaso. Ainda que talvez alguns aqui tenham nascido sem o planejamento dos pais, mesmo assim você já estava nos planos de Deus. Ninguém aqui foi por acaso, gente. Deus tem um plano soberano para a vida dos seus filhos por toda a nossa existência. Muito bem. Agora, uma outra coisa que a gente precisa entender também, só para dar o texto, se vocês quiserem conferir lá em casa, Êxodo 1 e 2, essa é a história que eu contei, tá? Agora, Moisés também era fruto da sua própria cultura. Porque Moisés, ele vai ser criado no palácio, com a filha do faraó. Moisés vai ser criado numa cultura que não era do povo dele. E ele vai ser criado, então, num cenário onde ele começa a absorver tudo aquilo que é ensinado naquela cultura egípcia. E esse texto aqui de Atos 7, ele nos fala sobre isso. Olha que interessante, ó. Esse é o relato esse discurso é o discurso de Estevão lá, E Lucas está registrando. Por essa época nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Seus pais cuidaram dele em casa por 3 meses. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha do faraó o adotou e o criou como seu próprio filho. Olha só, detalhe, hein? Moisés, então, foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e em ações. Pessoal, Moisés não era um cara qualquer. Moisés foi educado na melhor escola do Egito. Gente, e o Egito era o maior império da época. Pessoal, a gente tem que entender que a civilização egípcia era avançadíssima para aquele momento. Aliás, é o império mais longevo da história. Mais de 3.000 anos os egípcios foram vanguarda, foram o que tinha de melhor no mundo, tinha ali. A gente vai perceber então que essa cultura egípcia, ela era fortíssima em ciência e tecnologia. Os egípcios eram avançados na medicina. Eles foram os primeiros a fazer cirurgias cranianas. Gente, isso há mais de 4.000 anos atrás. Os egípcios também eram altamente capazes em cálculos matemáticos e muito forte em engenharia. E as pirâmides estão aí para nos mostrar o potencial dessa galera. Eles foram os primeiros a entender os astros, a astronomia, de uma forma que qual era a relação entre os astros, a lua e as chuvas e as enchentes e as secas, e eles começaram então a dominar essas fases
de cheia e de baixa do rio, isso ajudou demais na agronomia. Então eles desenvolveram demais a sua agricultura. Eles eram fortíssimos belicamente. Eles tinham um exército superpoderoso, carros avançadíssimos para aquela época. Então era um império, gente, que não era brincadeira. E Moisés sabia de tudo isso. Moisés foi educado em toda a cultura egípcia e aprendeu toda a sabedoria daquele povo. Então foram 40 anos ali de preparo intelectual altíssimo. Altíssimo. Muito bem, depois nós vamos ver para que tudo isso serviu. Agora, Moisés também estava num ambiente de muito conforto e riqueza, porque ninguém vive em necessidade dentro de um palácio, ainda mais sendo criado como o filho da filha de Faraó. Então percebam que tudo que tinha de bom e do melhor, os melhores banquetes, as melhores comidas, os melhores perfumes, as melhores roupas, as melhores festas, tudo isso estava à disposição de Moisés. E Moisés também ele estava inserido num ambiente de grande poder e influência, porque ele estava na corte, no palácio, aonde todas as decisões do império eram tomadas. E ele estava ali, então, diante daquele ambiente de poder e de influência. Muito bem. Agora, eu quero trazer mais um dado para vocês. Porque Moisés, lá em Hebreus 11, vai dizer que ele é alvo de um profundo chamado divino. Olha que interessante. Tudo à disposição dele, nessa cultura maravilhosa egípcia, mas dentro do seu coração alguma coisa estava tocando mais forte. Vamos lá para o texto de Hebreus 11, a partir do versículo 24, olha o que diz. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Se vocês vão lembrar aqui, gente, o capítulo 11 de Hebreus está falando sobre os heróis da fé. E o autor está dizendo como aqueles homens foram elevados a este nível de heróis da fé, porque eles projetavam pela fé a vinda e a crença no Messias. Então, se aquela geração estava sendo chamada para acreditar no Cristo que havia vindo, aquelas gerações passadas foram chamadas para acreditar no Cristo prometido. Então é exatamente isso que o autor está dizendo. Pela fé, Moisés, crendo no Messias que viria, ele prefere abandonar a riqueza do Egito, ele prefere abrir mão de todo aquele conforto para sofrer com o seu povo, com os seus irmãos, porque isto sim agradaria a Deus. Então ele larga, ele abandona todos os prazeres transitórios do pecado, visando, olha só, a sua grande recompensa. Qual era a sua grande recompensa? Do Cristo vivendo eternamente com o Messias. Gente, esta também é a nossa grande recompensa. Nós também visualizamos esta comunhão e esta relação com o Cristo das Escrituras. E nós também queremos viver esta recompensa desta eternidade com Deus por todo o seu reino. Agora, a pergunta que fica é: será que nós estamos dispostos a abandonar os prazeres transitórios do pecado?
Porque não dá para ter os dois. As Escrituras ensinam que não dá para ter os dois. Ou nós buscamos esta herança com Deus nas regiões celestiais e colocamos o nosso coração e projetamos esta vida eterna com o Senhor, ou nós buscamos esta vida terrena que satisfaz temporariamente o nosso coração enganoso e nos leva para a perdição. Jesus disse que ou a gente projeta a nossa vida para o céu, ou a gente vive a nossa vida na terra. Não há como nós vivermos esses dois mundos tomando o nosso coração na mesma medida. Não dá. Muito bem, então, essa questão de renúncia falou muito forte ao coração de Moisés, ao ponto que ele abre mão de tudo. Então a gente vai perceber que Moisés ainda está no Egito, mas o coração dele não está mais lá. Por quê? Porque a gente vai perceber agora num outro texto que ele já estava pensando em se identificar com o seu povo. E ele já não queria mais a identificação com aquela cultura egípcia. Eu quero trazer antes uma frase do John Knox, um grande reformador escocês do século XVI. Ele diz o seguinte: aquele que não renunciar a si mesmo e a todos os prazeres da carne não pode ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Da onde será que John Knox tirou isso, gente? Quem será que falou alguma coisa mais ou menos parecido com isso? O próprio Cristo. Ele mesmo disse: se alguém quiser seguir-me, tome a tua cruz, e aí então me siga. Não dá para ser meu discípulo amando este presente século. Não dá. Se alguém quiser ser meu discípulo, tem que abandonar esses prazeres da vida. Muito bem. Agora, até então, tudo andando muito bem na história de Moisés, gente. Até que chega este fato aqui. Moisés é alvo da síndrome do super-herói. O que será que é isso, gente? O que é a síndrome do super-herói? Se achando. O super-herói acha que ele vai salvar o mundo sozinho, Rafa. Ele não precisa de ajuda. Ou ele tem uma capa voadora, ou ele tem um olhar biônico, ou ele tem um superpoder, ou ele sai igual o Batman batendo em todo mundo sem arma mesmo. Alguma coisa ele vai fazer para salvar, para libertar a humanidade dos seus opressores. Então, ele é o cara. E Moisés, então, em algum momento, passou isso pela cabeça dele. Nossa, mas Rogério, de onde está tirando isso? Eu vou tirar isso do texto de Atos, capítulo 7. A continuação lá do versículo 23, diz assim: certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Agora, olha o detalhe desse complemento de Estevão. Ele imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los. Mas isso não aconteceu. Percebem? O que esse texto está dizendo, gente? Que Moisés, no seu coração, ele sentiu um chamado de Deus para libertar o seu povo. E não à toa ele começa a perder o brilho do Egito e começa a se identificar o seu coração com o seu povo. Então ele não queria mais estar no palácio, ele queria estar com o seu povo. Então ele visitava o seu povo e ele queria ver como é que o seu povo vivia. Talvez Moisés queria mais estar aqui do que lá. Ele vivia no palácio, mas o seu coração estava nas ruas com os seus irmãos de sangue.
E Deus começou a colocar no seu coração de alguma forma que ele seria o libertador daqueles homens. Então isso é chamado, gente, isso é chamado divino. O grande problema de Moisés foi não esperar o mover de Deus. Eu vou agir sozinho. Eu vou agir por conta própria. Eu tenho influência, eu tenho poder, eu tenho sabedoria, eu fui treinado nas artes lá bélicas do exército, eu tenho toda a minha estratégia, então eu vou começar aqui a fazer justiça com as próprias mãos. Só que ele pensou que os irmãos hebreus fossem vir com ele. Olha só o texto. Ele imaginou, olha, que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los. Então, se ele consegue gerar essa consciência nos seus irmãos, o que ia acontecer? Uma revolta. Opa! Deus levantou um libertador para nós, vamos juntos com ele agora nos libertarmos dos egípcios. Mas os seus irmãos não foram com ele, ou seja, não reconheceram nele a sua liderança. Meu querido, aqui tem uma lição para nós. Todas as vezes que a gente quiser fazer alguma coisa na nossa força, no nosso braço, com a nossa competência, e descartar Deus da jogada, principalmente na igreja, certamente não admitirão a sua liderança. Você não será aceito. Por quê? Porque quem levanta é Deus. Quem coloca as pessoas no lugar que elas estão é Deus. Quem coloca as pessoas até nas questões de plano, de governo, de autoridade, os textos bíblicos dizem isso. Ele coloca as pessoas aonde ele quer, principalmente na igreja. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair nessa síndrome do super-herói. Querer sair fazendo tudo sem consultar a Deus. Isso é arrogância, isso é prepotência. Isso é confiar em você e não confiar em Deus. Muito bem. Agora, o que acontece então, gente? Diante de um cenário desse, Deus tem um chamado para Moisés, Moisés não espera o plano de Deus, não espera o momento de Deus, se precipita, mata um egípcio, agora ele é um homicida, procurado, tem que fugir do Egito, e ele foge para o deserto de Midian. E aí então começa outros 40 anos na vida de Moisés, 40 anos do tratamento de Deus no seu coração. 40 anos aonde Moisés está lá no deserto, apacentando ovelhas, com toda aquela sabedoria que ele tinha, com toda aquela estratégia de guerra, com toda aquela ciência apreendida, todos aqueles cálculos matemáticos, sabe para que serve agora? Para contar as ovelhas de Jetro. Todas as tardes ele tinha que contar as ovelhas e entregar o rebanho. Era a única finalidade que tinha agora, todo o conhecimento dele. Para quê, queridos? E por quê? Que Deus leva Moisés para esses 40 anos no deserto de Midian? Para ele aprender a confiar em Deus. Para ele aprender a esperar no Senhor. Para ele aprender que não é ele que vai libertar o povo. Ele pode ser chamado para isso, mas a libertação vem do alto. Ele pode ser chamado para participar da missão, mas a missão não é dele, a missão é de Deus. E aí ele fica nesses 40 anos ali. Só para vocês entenderem, como é que Moisés conhece esse Jetro? Ele vai para um poço, ele chega ali, vai para um poço, está lá a história, lá em Êxodo. Ele conhece umas moças ali, protege as moças que estavam sendo ali atacadas no poço. As moças contam para o pai.
O pai manda chamá-lo para agradecer, e aí então entrega uma das filhas para que ele case com ela, e aí ele vira o funcionário do sogro, ok? Então, diferente de Jacó, né? Jacó trabalhou 7 anos para o sogro, e aí ele foi conquistando o rebanho. E ele foi enriquecendo. Depois ele trabalhou mais 7 por Raquel, e já estava mais rico ainda. Agora Moisés não tinha nada, gente. Moisés, ele só era funcionário mesmo. Ele não tinha rebanho, não. E aí ele estava ali, então, neste cenário. Olha que interessante, olha. Os primeiros 40 anos de Moisés no palácio, agora no pasto. Os primeiros 40 anos de Moisés na fama, agora no anonimato. Quem iria se importar com um pastor de ovelhas? Mais um, né? Tinham muitos lá naquela região. Era o que mais tinha, era pastor de ovelha lá. Do luxo à simplicidade, da riqueza à pobreza, do perfume ao estrume. Esse foi o tratamento de Deus na vida de Moisés, gente. Será que muitos de nós também não estamos num tratamento desse? Será que muitos de nós, gente, não estamos ali sendo amassados pelo oleiro? Quebrando o vaso para fazer de novo? Porque Deus percebeu que a gente não estava ali no molde certo. Porque o nosso molde é o molde de Cristo, não é isso? Jesus é o nosso molde. Então, quando Deus olha para nós, Ele precisa estar sempre nos modelando ao seu Filho. E aí é um trabalhar contínuo. Até que cheguemos à estatura do varão perfeito, nós estamos sendo trabalhados por Ele, ok? Só que tem fases que Deus amassa mais o barro. Tem fase que Ele precisa começar tudo do zero. Porque tem gente que não entende. Tem gente que não entende o plano de Deus, não se rende, não se entrega, está sempre armado, está sempre argumentando com Deus. Não, Senhor, eu tenho um plano melhor. O Senhor não sabe o que eu preciso, eu sei. O Senhor quer que eu vá por aí, mas esse caminho aqui é melhor. Quantas vezes a gente não fala, mas o nosso coração diz que a gente quer outras coisas do que aquilo que Deus está propondo. Gente, Moisés aqui então passa por uma fase mais difícil da vida dele. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Talvez as coisas mais difíceis que Moisés estava passando aqui não era perder a riqueza. Porque o texto lá diz que ele já não estava mais com o coração nas riquezas do Egito. Sabe qual era a maior crise que Moisés estava passando aqui? A crise de identidade, a crise de propósito e a crise de chamado. Porque ele estava pensando o seguinte: não é possível que eu estou aqui. Deus colocou no meu coração que eu vou ser o libertador. Aqui eu vou libertar o quê? Mal eu consigo guardar as ovelhas aí dos predadores. Não estou libertando ninguém. Deus colocou no coração de Moisés, e ele já sabia de alguma forma, que Deus tinha um grande plano para a vida dele. E agora? Gente, ele não passou ali 6 meses, não. Nem 2, 3, 4 anos. 40 anos, é uma vida, gente. Dos 40 aos 80 anos, talvez é a melhor fase da nossa vida. De maturidade, de sabedoria, de consciência, de equilíbrio. Dos 40 aos 80 anos, ele gastou a vida dele cuidando de ovelhas, em vez de estar libertando o seu povo. Você não acha que ele ficava pensando nas cenas que ele tinha visto dos seus irmãos padecendo lá na mão dos egípcios? Com certeza ele lembrava disso, e ele estava ali impotente, sem poder fazer nada, com uma sentença de morte, fugido, procurado, pedido. Ele não podia voltar, ele não podia fazer nada.
E este é o cenário onde Deus gosta de trabalhar no coração do homem, gente. Quando a gente percebe que a gente não é nada sem Ele. Porque enquanto a gente acha que é alguma coisa, e tem muita gente achando que é o último biscoito do pacote, Deus não pode trabalhar em nossas vidas. Porque Deus ama o coração quebrantado, o coração contrito. Agora, ao arrogante, Ele detesta. Ao prepotente, Ele se afasta. O que atrai o coração de Deus é o coração humano quebrantado, arrependido. Queridos, eu tenho certeza que não foi fácil essa fase da vida de Moisés. Ele deve ter questionado Deus algumas vezes. Senhor, o que eu vou fazer aqui? Pai, cadê o meu chamado? Deus, a vida de todo mundo está andando. Às vezes não parece que acontece isso com a gente também? Todo mundo está com a vida andando, gente, a minha está parada. Meu Deus, cadê as promessas de Deus para a minha vida? Cadê os planos dele para mim? E eu queria estar fazendo tanta coisa, mas não estou fazendo nada. Parece que está emperrado, as coisas não andam. Gente, eu contei de manhã e eu quero fazer um resuminho, porque eu passei um momento muito parecido desse há pouco tempo atrás. Quando eu tinha mais ou menos uns 40 anos, pastor, olha só, hein, que coincidência, 40 anos, Deus começou a colocar no meu coração uma inquietação que eu não entendia bem o que era. Eu não entendia. Mas eu ia trabalhar, eu estava numa grande empresa, num bom emprego, tinha um bom salário, bons benefícios, estava tudo certo. Já tinha meus filhos crescendo, família bem, mas algo no meu coração não encaixava, gente. Sabe? Não estava faltando alguns pedaços. Eu já era cristão, já era pastor, ajudava a minha igreja, mas vinha uma inquietação no meu coração. Aí aquela vida que eu tinha, que era muito boa, graças a Deus, não vou reclamar não. Eu tenho certeza que muita gente queria estar no meu lugar naquela época, mas aquilo começou a perder o brilho para mim. Carro zero da empresa, mas sabe, eu ia, mas assim, não é isso. Gente, começou a perder o brilho. O Egito começou a perder o brilho dos meus olhos, impressionante. E aí, quando eu estava na igreja, quando eu estava com os meus irmãos, quando eu estava estudando a palavra, quando eu estava fazendo alguma coisa assim, gente, o meu coração acelerava. Eu falava, nossa, mas tem alguma coisa diferente aqui. Não é possível. E devagar Deus começou a me chamar para um ministério integral. Esse é um chamado meu, pessoal, não é para todo mundo, gente. Eu estou contando a minha história. Isso não é padrão, não. É a minha história. 99% dos casos, Deus vai usar as pessoas trabalhando no seu emprego, entendeu? Lá na sua faculdade. Mas Deus tinha algo diferente para mim. Eu não sabia ainda. Mas eu estava ali tentando entender. E aí eu comecei a orar a Deus. Senhor, faça o que o Senhor quer fazer, Pai. E, Pai, eu preciso me encontrar. Eu estou numa inquietação. E eu falava isso com pouquíssimas pessoas, gente. Eu não abria isso e era eu com Deus. E aí, chegou uma hora que a empresa me demitiu, do nada, 20 anos trabalhando lá, sem motivo. Eu entendi, opa, é o começo de uma grande virada. Não falei para ninguém, porque você não vai comemorar o desemprego, né, gente? Como é que você explica isso em casa, né? Eu fiquei quieto, mas o meu coração começou a acelerar. Falei, é o começo de uma grande virada. Olha, coisas grandes vão vir aí. E eu comecei a orar mais a Deus. Aí agora com o tempo, me dediquei mais na igreja e me esforcei. Fiquei 1 ano e meio ali, sabe? Pastor, agora eu estou com tempo, me dá isso, me dá aquilo. O que o senhor tem para fazer aí? E tal. E comecei a pegar um projeto, comecei a pegar outro e aquilo e tal. E não sei o quê. Nossa, gente, eu estava realizado. Falei, eu me encaixei, eu me encontrei. É isso que eu quero fazer por toda a minha vida. Só que não. Fui conversar com o pastor, depois de 1 ano e meio, já ali, né, sem receber nada, só saindo, as contas chegando, né, o dinheiro da rescisão indo embora, e a cobrança lá da família já estava, né,
começando a aumentar. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma direção, eu preciso de um... E aí, então, eu falei, pastor, a igreja vai conseguir me absorver aí no Ministério Integral? Nós estamos passando uma fase difícil, financeira, tal, construção do prédio, não vai dar. Gente, caiu um prédio na minha cabeça. E aí eu falei, Senhor, o que eu vou fazer agora? Eu fiquei perdido, gente. Estou abrindo meu coração com vocês. Eu fiquei perdido. Eu falei, mas Senhor, tudo aquilo que o Senhor tinha falado no meu coração, e agora? E aí eu tive que voltar a trabalhar do que eu fazia. Porque eu tinha que pagar as contas de casa, tinha que sustentar a família. E aí voltei a trabalhar, a fazer aquilo que eu fazia antes, que eu já não queria mais fazer. Eu falei, Senhor, gente, foram os meses mais tristes da minha vida, porque eu estava numa crise de propósito. Nunca tinha passado por isso antes. Uma crise de propósito. Falei, Senhor, o que eu estou sem direção, eu estou sem rumo. E eu ali trabalhando, eu ia trabalhar ali sem vontade, fazia o meu melhor, mas assim, por obrigação. Até que um dia tocou o telefone, pastor. Um vizinho meu que eu mal conhecia, eu tinha encontrado com ele 2 vezes só. Não sei, eu nunca te falei isso, né, pastor? 2 vezes só tinha encontrado com ele. E numa dessas eu tinha conversado um pouquinho aí do que estava acontecendo na minha vida. Ele toca o telefone e fala, Rogério, apareceu uma vaga na equipe pastoral lá da minha igreja. Eu falei, mas qual é a sua igreja? Ele falou, é o Horto do IP. Eu falei, mas tem igreja no Horto do IP? Ele falou, tem. É lá dentro. Eu falei, é. Ele falou, é. Eu falei, então... Ele falou, rapaz, vai lá conhecer, vai lá conversar com o pastor, conversar com a diretoria, vai lá se apresentar, quem sabe Deus não tem essa porta para você e tal. Gente, eu desliguei o telefone, isso era no final do ano de 2018, estava numa situação difícil lá na empresa, virando 2 horários, chegava às 6 da manhã para abrir a loja, fechava meia-noite, gente, que loucura. E aí, meu coração bateu. Desliguei o telefone e meu coração bateu. Falei, Senhor, é isso. O Senhor agora está me direcionando. Vim conversar com o pastor Edgar. Na outra semana já pedi demissão da empresa. A igreja nem tinha me contratado ainda, mas eu já estava sonhando e pensando e projetando. Eu falei, Senhor, é isso e tal. E meu coração começou a encher de alegria. Gente, vocês me receberam de portas abertas. Eu vou fazer 5 anos aqui agora em janeiro e eu estou super realizado. É o melhor momento da minha vida. Me encontrei. Por quê? Porque Deus tinha tudo isso para mim desde o começo. E foi Ele que planejou todas as coisas. Se eu tivesse idealizado isso, eu não conhecia ninguém. Deus tinha os seus planos soberanos para mim. Aqueles 40 anos que eu estava sendo preparado intelectualmente, espiritualmente, era tudo para chegar aqui neste momento e dar o meu melhor. Deus sabe como Ele faz as coisas, gente. A gente não pode acelerar os processos. A gente tem que deixar Deus trabalhar. E um dia o telefone tocou lá para Moisés também, gente. 40 anos lá no mesmo lugar, pastoreando, levando a ovelha no mesmo, aquele sol danado do deserto, e lá, todo dia o mesmo roteiro, a mesma rotina, a mesma coisa, até que um dia o telefone dele tocou numa sarça, começou a queimar. Falou, nossa, que coisa estranha isso daí, que já vi tantos arbustos pegando fogo aqui, mas sem consumir a primeira vez. E ali então Deus preparou um momento para chamar Moisés de volta para o seu propósito. Mas agora trabalhado no coração, agora humilde. Por quê? A gente vê isso no discurso dele, e ele coloca até algumas desculpas, mas Senhor, mas antes ele queria resolver sozinho, agora, Senhor, não pode ser, é comigo mesmo. Humilde. Falou, é contigo, meu querido, pode ir que eu vou com você, é na minha força, é no meu poder. Olha os milagres que eu vou fazer, joga a vara aí, vira uma cobra, pega aí de novo, tal, a cobra vira, nossa, que poder, é isso, você vai ver muito mais
você vai ver muito mais. O que a gente vê então? Que Moisés é alvo agora do convite da missão de Deus. Esse é o relato de Êxodo 3. Deus agora chama Moisés para a sua missão. A missão não é de Moisés, a missão é de Deus de libertar o povo. Se vocês forem ler o texto lá de Êxodo 3, a gente não vai ler aqui, você vai perceber que Deus fala assim: Moisés, eu estou ouvindo a aflição do meu povo, que está clamando a mim por causa dos seus opressores. Tem uma outra palavra lá, mas opressores encaixa bem. E eu desci para libertá-los. Quem vai libertá-los? Deus! Ele falou: eu desci para libertá-los, Moisés. Quem vai libertá-los sou eu, não é você. Eu estou te chamando para participar disso. Mas você não é o grande libertador. Eu sou o libertador do meu povo. Queridos, quantas vezes a gente também não cai nessa cilada de achar que nós somos os responsáveis pelas coisas acontecerem. E muitas vezes, assim como Moisés, a gente faz a coisa certa da forma errada. Porque era para Moisés trabalhar na libertação do plano, do povo de Deus, mas não daquela forma. E quantas vezes a gente não cai nessa cilada? A gente está bem intencionado, mas a gente não consulta a Deus. E a gente coloca os pés pelas mãos, a carroça na frente dos bois. E a hora que a gente vai ver, está um estrago enorme para tentar consertar depois. Pessoas feridas, situações mal resolvidas. E a gente tenta depois aparar as arestas, mas não é fácil. Uma xícara quebrada, ela consegue ser usada de novo, mas nunca mais é a mesma. E a gente vai quebrando situações pelo caminho, porque a gente vai no ímpeto. É muito complicado isso, gente. E às vezes a gente está bem intencionado, pastor. Às vezes a gente quer, por exemplo, às vezes você é um líder de pequeno grupo, você quer ver o seu grupo crescendo. Você quer ver o seu grupo multiplicando. Então você começa naquela euforia. Queridos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aquela estratégia de evangelismo, tal, convites, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você só esquece de consultar a Deus. E aí você sai naquela correria, naquela ânsia, naquele ímpeto, naquela ansiedade. Gente, vamos fazer, vamos fazer. Sabe aquele ativismo? Aquele ativismo, eu preciso estar sempre fazendo algo, mas eu não tenho tempo para consultar a Deus, para saber como é a direção de Deus, o que Deus quer que eu faça, como Ele quer que eu faça, quem Ele quer que eu alcance, como Ele quer que eu aborde. A gente não tem paciência para isso, gente, porque a gente se acha muito capaz, então a gente esquece de pedir as orientações para Deus. Outros talvez pensam assim: Deus não vai falar comigo, né? Deus está tão ocupado, gente, como é que Ele vai conversar comigo? Será? A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo do Senhor é o nosso conselheiro. Nós precisamos buscar em Deus toda a direção para as nossas vidas. Moisés, então, é alvo do convite da missão de Deus. E todos nós também somos. Porque Deus quer que a gente participe da missão dele em toda a nossa história. A missão de Deus qual é? Resgatar a humanidade. Ele enviou o seu Filho. Isso faz parte do plano divino de resgate da humanidade. Essa é a missão de Deus. Restaurar todas as coisas. Diz Paulo, em Cristo todas as coisas estão sendo restauradas. Mas Ele chama a sua igreja para participar da sua missão. Você quer vir comigo? Você quer trabalhar comigo? Você quer fazer parte dessa restauração? Você quer ser um agente que vai tocar na vida das pessoas? Você quer ser um agente de transformação no seu trabalho? Você quer ser um agente pacificador na sua família?
Você quer ser um agente abençoador na sua rua? Você quer ser um agente que vai promover a justiça do reino de Deus na sua comunidade? Você quer ser um agente que vai servir com o seu tempo, com o seu talento, com o seu dom, em favor do próximo? Então venha comigo, eu estou fazendo tudo isso. E se você estiver atento ao meu chamado, você vai fazer parte disso também. Queridos, os próximos 40 anos de Moisés foram tremendamente em contato com Deus e com o seu poder. Moisés então começa a ver Deus libertando o seu povo de uma forma sobrenatural. Vocês conhecem a história, ele vai conversar com o faraó não quer libertar o povo, não quer liberar a galera, e aí Deus começa a agir com o seu poder. Uma praga, 2 pragas, 3 pragas, todas as pragas, elas vão de encontro às divindades egípcias. Nós temos aqui que o nosso Deus é o Deus Sol. Então nós vamos atacar com trevas. Nós temos aqui que o nosso Nilo, as nossas águas do rio é que nos dão prosperidade. Então aqui vai haver sangue sobre as águas. E aí Deus começou a trabalhar e mostrar para os egípcios que Ele é o Deus sobre todos os deuses. E com aquele poder, aquele povo é libertado, e aquele povo, gente, vive o poder de Deus por 40 anos no deserto. A água sai da rocha, o pão desce do céu, a cobertura de nuvens para ser a sua sombra de dia, a coluna de fogo para proteger do frio nas baixas temperaturas do deserto à noite. E chove carne do céu, as roupas não envelhecem, os calçados vão junto, é uma coisa louca. Poder de Deus, mover de Deus. Moisés via Deus face a face, o seu rosto brilhava tanto que ele precisava cobrir com o véu. Era aquele mesmo pastor que estava lá esquecido no pasto. Agora, Deus o usa como o maior libertador do seu povo em toda a história. Deus tinha um chamado para Moisés, mas primeiro ele tinha um preparo para Moisés. E é exatamente com esse slide que eu fecho, gente, porque os 40 anos de preparo intelectual de Moisés foram importantíssimos. E eu quero te incentivar, meu querido, se prepare intelectualmente. Você não sabe o que Deus tem para você. Você não sabe se Deus quer te colocar numa posição de destaque, se Ele quer te enviar para um outro país, para uma outra cultura. Se prepare. Você não sabe se Deus quer te colocar numa posição de liderança na sua empresa, de liderança no ministério. Você não sabe os projetos que Deus tem. Então a nossa parte é o preparo. Preparo intelectual é a nossa parte. Agora, o preparo espiritual é com Deus. Por quê? Porque Ele sabe aquilo que Ele precisa trabalhar no nosso coração. A gente busca a Deus em oração, em leitura bíblica, em estudo. A gente vem aqui, escola bíblica dominical, a gente vem ouvir as mensagens no domingo, a gente participa de um pequeno grupo, mas é Deus que prepara o nosso coração espiritualmente. Gente, corações quebrantados serão transformados, com certeza. Agora, tudo isso é para que os últimos 40 anos da vida de Moisés, ele cumpra o seu chamado ministerial com excelência. Queridos, Deus tem planos aqui para todos, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Tem muita gente querendo começar de baixo. Ali, do último pilar. O que tem para fazer aí? Estou pronto. Não, mas espera aí, meu querido, você já estudou? Não, mas é que Deus me chamou e eu preciso ir para missões, eu preciso ir para a África ganhar vidas. Não, mas você já conhece a cultura? Você já caminha com Deus? Você já impacta as pessoas aqui à sua volta? Você já é um missionário na sua família? Você já evangeliza no seu trabalho? Como é que você vai querer salvar as pessoas lá na África se você não salva ninguém aqui do seu lado, que fala o português e que está na tua cultura? Percebe?
Então tem muita gente querendo fazer muitas coisas, mas não permite o trabalhar de Deus, o preparo de Deus na sua vida. E tem muita gente que é o contrário, pastor. O cara só se prepara. Não, eu vou estudar. Não, e aí é uma graduação, é uma pós, é um MBA, é um mestrado. Aí o cara entra aqui em todos os cursos que a gente oferece aqui. E aí ele já assistiu todas as aulas, todos os cursos online, presencial. Ele não perde uma palestra, um portal, um curso, um treinamento. O cara tá cheio de conhecimento, de sabedoria, mas nunca está pronto. Fala, meu querido, tem um desafio. Não, pastor, não é comigo, eu não estou pronto para isso. Não, isso aí, chama outra pessoa. Sabe, não me sinto preparado. Mas, meu querido, você já tem o preparo necessário. Não, mas aí desculpas, eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo, não tenho condição, né? Aquelas desculpas que Moisés deu lá, né? 5 desculpas lá, né? Não vão me ouvir, quem sou eu, e tal. E aí, tá cheio de preparo, é um crente gordo de preparo, mas nada de prática. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Gente, eu quero encerrar então, eu chamar aqui o pessoal para a gente cantar uma última música. Lembrando que Jesus é o nosso modelo, gente. Jesus é o nosso modelo de preparo intelectual. Que diz o texto lá que o menino crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E logo pequeno já ensinava no templo. Preparo também com o seu pai, no ofício, sustentando a família. Preparo intelectual, preparo profissional. Jesus é o nosso modelo. Mas muito mais ainda de preparo espiritual. Jesus tinha o seu momento com Deus, com o Pai, de uma forma inigualável. Noites e noites conversando com o Pai sobre a sua missão, sobre o seu propósito, sobre o seu chamado. Jesus sempre é o nosso modelo. E ele vai então para o seu chamado ministerial, cumprindo tudo com excelência. Pai, cumpri tudo que o Senhor deu para eu fazer. Tendo consumado a obra que me deste a fazer, eu entrego tudo em tuas mãos. Jesus é o nosso modelo, gente. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Deus, pela vida de Moisés, que tanto nos ensina, Pai. Obrigado, Deus, porque muitas vezes a gente se vê como ele. Com um grande chamado teu em nossos corações, mas sem direção, sem paciência, sem aguardar o teu mover. Nós precisamos depender mais do Senhor. Nos ajuda, Pai, a tomar as decisões certas da vida. Nos ajuda, Pai, a segurar nossa ansiedade e a também nos empurrar diante da nossa comodidade. Senhor, que nós possamos fazer a coisa certa da forma certa. E a forma certa é depender do Senhor, é confiar em Ti. Obrigado, Deus, porque muitas vezes precisamos ser trabalhados pelo Teu Espírito. E a Tua palavra diz que quando nós estamos fracos é aí que nós somos fortes, porque a gente reconhece que toda a força vem do Senhor. Então que o Senhor possa trabalhar aqui em nossos corações, e a gente possa ser humilde para reconhecer que todo o poder, toda a glória, toda a sabedoria vem do alto, vem do Pai das luzes. Deus, que o Senhor nos prepare para o nosso grande chamado. Nós queremos fazer parte da Tua grande missão. Nos chama, Pai, para fazermos parte, Senhor, do alcance à humanidade. O Senhor está alcançando as pessoas, salvando, resgatando, curando, transformando, libertando. Deus, que o Senhor nos use, Pai, para sermos, Senhor, canais de bênção para a nossa geração. Nós
pessoalmente, individualmente, mas principalmente como igreja, como corpo de Deus, como família da fé. Oh Senhor, nos usa, Pai, a igreja do Horto agora, 40 anos, Deus, que nós possamos estar inseridos na tua missão de resgatar, Senhor, o nosso bairro, de resgatar a nossa cidade, de alcançar o nosso estado, o nosso país, a nossa nação. Deus, que o Senhor nos chame, Pai, para impactar, Senhor, a nossa geração. Eis-nos aqui, Senhor, nos prepara para um grande chamado. Nós estamos rendidos ao Senhor, em nome de Jesus.